Muito bem, galera que está assistindo aí, queremos saber também de vocês. Quantas jambalaias vale o episódio Rivais, né? É carnaval, não apenas um trekker, mas no carnaval também comemos jambalaias. Né? Aliás, lá em New Orleans, né, terra do Cisco, eles também têm carnaval, né? Então, tá tudo em casa. Olha só, para quem está vendo pela primeira vez, nós atribuímos, né, temos 5 tipos de jambalaias aí para o episódio. Então, vou começar para quem está aqui exatamente, imediatamente inferior, abaixo aqui de mim na tela. Silvio, quantas jambalaias e por que vale esse episódio? Pois é, esse é um dos episódios menos inspirados de Deep Space Nine. E um dos episódios que mais tinha potencial, né? Tem um ator indicado ao Oscar, que já está associado à cultura pop e no imaginário popular, desde o Cemitério Maldito, não, da Hora Brinquedo do Espanto, Assassino, de Hora do Espanto. Ou seja, estava já no imaginário já das pessoas, é um ator que poderia brilhar tanto. O elenco está completo nesse episódio, a gente tem todos os protagonistas aparecendo em algum momento, é um elenco completo, né? Um momento super doce do O'Brien com a sua esposa, né, a eclosão da amizade entre dois personagens que vai se prolongar, era perfeito, era tudo perfeito para ser um dos episódios mais legais, além de uma trama de ficção científica super interessante, que é a ideia da probabilidade, dessa coisa probabilística, em de você determinar ou não o futuro. Aquilo podia ser usado para a Guerra do Domínio, por exemplo, poderia ser usado como arma, por exemplo, pegar aquele protótipo e leva para a Guerra do Domínio, poderia ter sido usado. Então tem tanto potencial, tem tanta coisa. Silvio estrategista militar, hein? Eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso também. Boa. Olha a gama de possibilidade que esse episódio tinha e o que eles entregam pra gente é um episódio pouco inspirado. O que tem de bom nesse episódio a gente já tinha visto antes. O Bashir e o O'Brien, a relação deles já tinha sido demonstrada em outros momentos. O Quark já tinha brilhado em outros momentos. Então o que esse episódio tem de bom é uma repetição de coisas que a gente já viu, e o que ele tem de ruim supera, acaba sendo um episódio que era para ser, como falou o Daryl do The Movie Blog, era para ser um episódio baseado em humor, era para ser um humorístico, como foi Move Along Home, por exemplo, que é um episódio que fala o que falem, mas é engraçado, é um episódio divertido, né? Então era para ser uma repetição daquilo, ou baseado naquilo. O que eles entregam pra gente é um episódio chato. Essa que é a verdade. É chato, é totalmente desinteressante o que aquele personagem, o Martus, está fazendo no final das contas. Mediante isso, não pode ter uma nota que não seja 2 na minha avaliação. É um episódio muito fraco. 2 jambalaias aí atribuídas pelo Silvio. Muito bem, Silvio. Então vamos passar para a professora Dariane. Acho que quantas jambas e por quê? Eu entendo Antes, bem. deixa eu ver o pessoal aqui no chat. Ó. Coruja Midiática está dizendo que depois da explicação, ou seja, Dari, tu conquistou aí uma jamba aí para o episódio, né? Depois da explicação, deu 2 jambas, né, pela cena da Keiko. E a Val, olha só, a Val anda severa ultimamente, né? Uma jamba. Nossa, tá pior que o Prof. Silvio. Bicha. É chato. Muito bem. Vamos lá, Dari, e aí? Olha só, o que o Prof. Silvio falou agora, às vezes a gente brinca e ri bastante, mas eu estava pensando sobre uma coisa aqui. E se essa engenhoca, ela não seria uma arma criada por algum povo? Porque ela, quando a pessoa que estava lá na cadeia com o Marcos morreu, esqueci o nome dele, Isla, enfim, quando ele morreu, foi quando ele venceu e ele morreu. E aí passou a sorte da última jogada que ele tinha feito e vencido para o Martus. O Martus ganhou, conseguiu sucesso e aí caiu, que é o que aconteceu com aquele que havia morrido, que era o primeiro proprietário dessa engenhoca. E no momento que ele perdeu de novo, desestabilizou tudo. Será que essa coisinha, quando o Prof. Silvio falou no domínio, será que essa coisinha não foi feita justamente como algum tipo de arma naquela inocência, mais ou menos como os pingos? Né? Os pingos, eles chegam, não foram criados com esse objetivo, né? Mas eles surgiram assim e acabaram criando uma celeuma. Será que essa engenhocazinha não poderia ter sido mais explorada no roteiro como isso? Porque desestabilizou. Aquilo leva, assim, ó, a uma implosão de qualquer espaço
que tem aquela engenhoca ali. As pessoas podem discutir, elas podem morrer, elas caem na miséria, elas vão para acaba com a vida delas. Eu achei bem interessante quando o prof explorou essa história do domínio. O prof Silvio pode escrever um roteiro bem interessante sobre isso. Dá para se pensar. Olha só. Bom, eu no início havia pensado, e vou ser bem tranquila quando eu digo, 3 jambalaias. Mas depois, porque é assim, ó, regularzinho. Mas quando eu consigo lembrar daquelas cenas do Quark conversando, havia pensado, eu dou 4 jambalaias. Porque as cenas, no início eu ia dar, mas assim, ó, olha só. Aí subiu. Nós vimos a Keiko, o início, a Keiko naquela postura dela, familiar, mas também bem o né, do O'Brien mais próximo de todos ali. A gente vendo a vida como ela é. O Quark perfeito, assim, ó, cada coisa que ele conversava era nossa, fechou todas. Embora houvesse falhas do roteiro, nós tivemos ali até mesmo aquele flashzinho pequeno, assim, segundos daquela postura da Dax, e que a gente percebe a cena foi genial da Dax ali, quando ela estava com os pés sobre a mesa, incorporando Dax, né, e não já dizia. Então, eu acredito que sejam 4, existem potencialidades, e tem mais um item que também chama atenção. Há pouco tempo relativo, quando iniciaram redes sociais, houve um aumento crescente de golpes dados a mulheres, inclusive através de redes sociais, pessoas se passando por artistas, pessoas pedindo dinheiro e mostrando uma coisa na internet que não acontecia. Então, assim, o dinheiro dela foi achando que estava falando com o Elon Musk. E o que acontece muito, e tem acontecido cada vez mais, é justamente os homens iludirem mulheres mais velhas, mulheres viúvas, mulheres solteiras, aquelas mulheres que estão mais frágeis emocionalmente, e a conseguirem, através disso, amealhar, né, tudo que eles querem, tudo que elas têm, em termos de recurso financeiro, de dinheiro, de despesa, de tudo. Né? E isso está... recentemente eu ouvi uma pessoa falando assim, mas eu achava que era aquele ator que estava conversando comigo, mas aquele ator riquíssimo vai estar conversando com alguém e pedindo que você pague uma taxa da alfândega porque ele te mandou um anel de noivado e pedindo noivado, né? Então, e isso é bem interessante. Na solidão, se sente abandonada. E isso acontecer lá, esse tipo de exploração em relação às mulheres ali, que foi mostrado, foi bem interessante. O que era anos 90, o período desse episódio, e isso já era relatado ali, então isso continua e agora criou outra forma de exploração e de golpe que as pessoas caem ainda. Aquele casal de idosos que foi colocado lá no início, que primeiro queria processá-lo, prendê-lo, depois não queria prestar queixa, é interessante, cada vez mais as pessoas estão criando situações, e principalmente no Brasil, induzindo pessoas idosas a enviarem valores, seja por WhatsApp, seja por alguma outra rede, com as ideias mais tapafúrdias. Olha, saiu tua liberação da tua aposentadoria, por exemplo. Né? Isso é o que mais acontece. Né? Você só precisa pagar uma taxa para conseguir isso. Aqui é do escritório teu advogado, mas a gente trocou um número e a pessoa vai lá e faz o Pix. Né? O Pix é o quê? É um novo vírus no Brasil que existe nesse sentido. Então, por essas pequenas nuances de informações que foram colocadas, embora não tão bem exploradas assim, eu acredito que ele mereça um ponto. Muito bem, 4 jambalaias, professora Dariane. E agora, então, para fechar aqui, gente, assim, eu fiquei também muito em dúvida nesse episódio, porque é um episódio que eu sinto muita vontade de rever, né? Evidentemente. Mas agora, revendo ele, para fazer aqui o programa de hoje, fiquei refletindo, né, sobre alguns aspectos dele, então eu estava muito inclinado a dar 2, porque eu acho realmente muito chato a parte do Martus, né? Acho nada a ver, não funcionou, completamente equivocado, e aí comprometeu o episódio. Mas, por outro lado, tem esses 3 pontos de destaque que cada um de nós levantou ali nos ups, né? Que é a cena com a Keiko, a amizade Bashir e O'Brien, e o Quark, né? Então, aí eu dou uma jambalaya para cada
cada um desses aspectos, né? Fica com 3 jambalaias. Então ficou 4, 7, 9 dividido por 3 jambalaias, oficialmente apenas um tracker de carnaval, atribuindo aí para o episódio Rivals. Tá bom, né? É um episódio, eu acho que como na semana passada a gente viu que o episódio não funcionava como um todo, mas a gente conseguia ver as coisas positivas isoladamente, de uma forma semelhante esse aqui funciona dessa forma, né? Ele não funcionou como um produto final, mas ele tem aspectos muito interessantes dentro dele.